É um depoimento de uma testemunha que foi mantida em sigilo pelo Ministério Público. Primeiro que eles exigiam o valor, o dinheiro tinha que vir em espécie. Em espécie. Em grana mesmo. Aí vinha, a divisão era a seguinte, 10% ia para os cofres municipais. Tá. O município recebia, era contemplado Claro. por 10% Final de do contas, valor. né? É lógico, é o município. Quem está pagando o salário, 10%, né? Precisa garantir o salário no fim Precisa do mês. pagar o salário, pelo menos, né? O salário desses. O salário deles mesmo. Os que roubam, né? 10% ia para os intermediários, ou seja, aquele que ia levar a bolsa de dinheiro também levava o dele, ou seja, 10% ia para os intermediadores. Quem fazia o avião, tá. Que é o avião, ou seja, levava a sacolinha de dinheiro, era o office boy. Não, passava a sacolinha. E aí, 30% ficava com a quadrilha. Ou seja, a quadrilha recebia 3 vezes o valor que a prefeitura recebia. Que loucura. 70 mil por semana, em média, era o valor que eles recebiam. Essa mesma testemunha revelou... Aliás, não é o mesmo testemunha, é o Alexandre. O Alexandre que assinou rapidamente... Ligeiro, né? Opa, delação premiada, ligeiro, deixa eu assinar. Delação premiada, ele mesmo confessou, dizendo que os fiscais chegavam a receber até 70 mil reais por semana. Isso, né? Isso nós estamos falando de 240 mil reais por mês. Você vê que isso um fiscal. Uma pessoa. Um fiscal. Agora, você tem toda uma rede completa aí, né? Por isso que eu acredito que os 500 milhões de reais que estão falando inicialmente é a ponta do iceberg, a gente pode chamar assim, né? Eu acho que 500 milhões é muito pouco perto do que... Isso aí deve ser, na verdade, do último ano, né? 500 milhões deve ser do último ano. Porque a quantidade de imóveis que é construído, né, que são erguidos anualmente aqui em São Paulo... Dá para fazer uma conta simples. E não dá para você isentar as construtoras. Não dá. Não, elas entraram no jogo. Por mais que as construtoras venham, não, nós somos vítimas. Ninguém é vítima de nada. Essa que é a grande verdade. Vítima seria se tivesse feito a denúncia, se tivesse feito o caminho correto. Você se coloca na condição de vítima. Tanto é verdade que você viu aí a Isto É essa semana aqui, né? Quando aparece, eles não tinham limite para roubar. A dama do achaque. Se você quer apostar que ela vai sair a deputada ano que vem... Deixa eu mostrar, não duvido. Você quer? Eu sou capaz de dar minha cara a tapa se essa moça não sair a deputada o ano que vem. Porque na verdade é a forma, ou seja, sai de uma roubalheira para entrar em outra. Não pensa que isso é santa, não. Porque já está fazendo pose, deve estar querendo fazer revista por aí. Olha dentro aqui, olha só aqui, ó, a dama do achaque. Deixa eu mostrar. Não, é uma brincadeira, é só nesse país que acontece isso, porque não é em outro país. Já faz até um estilo, provavelmente essa foto ela vai usar na campanha política o ano que vem. E vira celebridade. Esse que é o problema. Isso é que é o mais louco, né? Esse que é o problema, o país. Agora, vamos aprofundar um pouquinho nessa história das denúncias que você trouxe aí, esse número que eu achei impressionante. Uma denúncia por dia é o que a prefeitura recebe num novo departamento que foi criado, mas foi criado só esse ano. E se tivessem denúncias anteriores, para onde que tinha que ser encaminhado? Você está sendo bastante benevolente, está sendo. Porque só no mês de julho foram 60 acusações. Essas que chegam. Porque, obviamente, tem muitas, eu diria que 99% não chega. É 1%. Isso aqui deve ser 1% do que, na verdade, representa a quantidade de denúncias. Porque você sabe, as pessoas têm medo de denunciar no país. É verdade. Não tem medo só em relação à retaliação, mas tem medo em todos os sentidos. Né? Ou seja, de ter que pagar imposto. Eu não vou denunciar porque, de repente, vai sobrar para mim também, eu vou ser conivente com isso e acaba não denunciando. As pessoas, na verdade, elas não denunciam por medo. Não, e até por preguiça, porque pensa bem, você acha que vão conseguir investigar tudo isso? Não deve ter gente para investigar isso tudo. Olha, tem aqui um promotor, o ex-corregedor do Ministério Público, que deu uma declaração, inclusive, essa semana aqui, que o ano passado as acusações só não foram para frente, que segundo esse promotor de justiça, disse que, na verdade, não tinha prova suficiente. E esse tipo de prova, ela é muito fácil de você levantar, porque é prova documental. Você vai lá, levanta o prédio. Quantos metros quadrados tem? Quanto é que deveria ser recolhido? É tanto. Ou seja, se não tem esse dinheiro... É preto no branco. Isso é conta matemática. 2 e 2 são 4. Não dá para ser diferente. 2 e 2 pelas contas aqui. Aí soma sempre 1, ou seja, 10% que a prefeitura, que o município arrecadava. Então, isso é prova documental. Não é prova testemunha. É prova documental, ou seja, quem fez a auditoria? E ele tem que se explicar por que você lançou esse ISS e não lançou esse? Ele tem que se explicar.
Então, por isso que eu falo, isso aqui é que nem crime de homicídio, é muito fácil de você investigar, é muito fácil de você chegar. Eu não sei qual é a dificuldade que o Ministério Público tem de investigar algo que é matemático. Se um fiscal da Receita Federal pega o seu imposto de renda, ele vai verificar que o seu rendimento não é compatível com o seu gasto. Com o que você tem de patrimônio. Se não é compatível e não tem origem do dinheiro, só pode ser o quê? Fruto de corrupção. Ainda mais quem é auditor da coisa. Então, me parece... E aí você vai ter que se explicar, né? Me parece que aí é uma questão realmente de falta de debruçar em cima de cada ponto, né? De cada prédio. Né, de cada prédio lançado, só pegar em 2012, quantos prédios foram lançados, quantos foram emitidos habídices? Há tantos. É só pegar, é só fazer uma auditoria isso e verificar e vão ter que se explicar. E como vão se explicar? Não tem como se explicar. Entendeu? Então, esse que é a grande verdade. Isso vai continuar. Essa dama do Acharque vai sair a candidata ano que vem, depois vai aí fazer lá o que tem para fazer. E esse país não vai mudar. Essa que é a grande verdade. Esse país, para mudar, a primeira coisa que tem que construir é presídio nesse país para botar 1.800.000 pessoas na cadeia. Essa que é a grande verdade. Isso nunca vai acontecer nesse país. Nunca vai acontecer nesse país. Ninguém vai para a cadeia. Essa que é a grande verdade. A grande e triste realidade, né? Isso que é complicado problema, demais. Né? Bom, novos fatos com certeza virão à tona com relação a essa questão aí dos fiscais. A gente vai continuar acompanhando tudo de perto. O doutor Eduardo vai continuar trazendo as novidades, as atualizações para a gente, junto, claro, com o nosso departamento de jornalismo. Eu vou dar mais um recado e volto já para a gente mudar de assunto. E como eu coloquei no começo do programa, falar de um assunto tão triste, tão indigesto quanto, né? A gente vai falar aí a respeito da morte do garoto de 3 anos, o Joaquim, lá em Ribeirão Preto. Vamos ver quais são as novidades em cima desse assunto também. Tá bom, doutor Eduardo? Vamos lá. Então tá, até daqui a pouquinho. Até já. Realmente são assuntos difíceis, né? Deixa eu lembrar você que daqui